juntos no Enem. Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Olá, meu caro aluno da Rede Estadual do Rio Grande do Norte. Aqui é o professor Euclides, professor de História. Estamos começando a nossa primeira aula, rumo a essa grande batalha que vocês terão aí, que é o Enem. Mas calma, não se aperreie, não fica aperreado. Estamos aqui para ajudá-lo, A melhor equipe do Estado está aqui exatamente para ajudá-lo. Então, foco nas aulas, assistam às aulas, pega o seu caderninho aí, vai anotando, tá certo? Vai anotando as dicas do professor, as nossas dicas, porque hoje nós teremos uma aula muito interessante, Vocês terão muitas informações e também vocês terão muitas dicas. Então, preste bem atenção nessa primeira aula de História. Mais uma vez, eu sou o professor Euclides Tavares, eu vou estar trabalhando com vocês, ao longo dessa jornada aí, até janeiro, Nós vamos até o dia 17 de janeiro, que é exatamente o dia da prova de Ciências Humanas, Então, nós estaremos aí, eu vou estar com vocês trabalhando exatamente a vertente de História Geral, tá? Então, nós vamos trabalhar muitos temas importantes. Então, se ligue, Se ligue nesses aulões, ok? Que estamos fazendo com muito carinho para vocês, Com muito amor, para que vocês estejam preparados, tá certo? Estejam preparados nesse dia. Então, não tenham medo do Enem. O Enem não é um bicho de 7 cabeças, coisa nenhuma, Manda para cá esse leão que a gente derruba, ok? Então, hoje, pessoal, em primeiro lugar, nós vamos começar, de História Geral, como eu disse a vocês, nós vamos ter uma aula, a temática da nossa aula é uma temática muito importante, que é a democracia e cidadania, da Grécia Antiga ao Estado moderno. Queridos, preste atenção, a vertente política é muito recorrente no Enem, tá certo? Então, a partir dessa aula, você vai entender a construção do Estado, os primeiros estados surgirem na história da humanidade, vamos terminar a aula de hoje falando sobre o Estado moderno. Então, nós vamos de Estado teocrático, até o Estado moderno, o Estado absolutista. Então, é importante lembrar para vocês isso, porque vamos abranger esses principais pontos no que se refere à política. Claro, e vamos falar um pouquinho de democracia, como nasceu a democracia, vamos falar um pouquinho sobre cidadania, o que é ser cidadão de fato, Será que ser cidadão é somente exercer o direito ao voto? Então vamos ver tudo isso nessa aula, ok? Uma breve consideração inicial, os objetivos, compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, em busca de uma atuação consciente do indivíduo na sociedade. A partir da exposição dos conhecimentos históricos dessas sociedades antigas e suas transformações ao longo da história, desenvolvendo as habilidades e competências exigidas no Enem. Habilidades e competências, Foco no Enem, ok? Então, em primeiro lugar, para a gente entender, quando é que surge o Estado? Em primeiro lugar, gente, é importante a gente lembrar, é importante dizer para vocês o seguinte, será que o Estado sempre existiu? O que é o Estado? O Estado é uma invenção humana, tá certo? Na pré-história, professor, tinha Estado? Não. Não, porque a organização, não havia essa organização social, certo? Econômica, essa organização social ligada à questão humana, ao juntamento humano, na pré-história era completamente diferente. O Estado, ele surge a partir do momento que ele precisa organizar as pessoas em torno, principalmente, de uma produção econômica, E aí, é importante lembrar também, você diferenciar, Às vezes o aluno chega para mim e diz, professor, o que é Estado? O que é Estado, aluno? Você que está aí agora assistindo, anote, Estado é exatamente o ente jurídico, porque as pessoas confundem Estado e nação. O Estado é a máquina, o Estado é o ente jurídico. Então, por exemplo, vou pegar o Brasil.
o Estado brasileiro. Quando a gente paga imposto, né? A gente paga o imposto a quem? A gente está pagando o imposto ao Estado, nas suas diferentes esferas, municipal, estadual e federal. Então, quando a gente, no final do ano, vai lá e faz, no início do ano, aliás, né, faz aquela declaração, né, a declaração do imposto de renda, vai declarar o leão. Aí você diz, eu estou pagando o imposto a quem? Eu estou pagando o imposto ao presidente da República? Não, eu estou pagando o imposto ao Estado. O Estado é isso. O Estado é esse ente jurídico, né? É esse ente executivo. É a burocracia que organiza a nação. E o que é a nação? A nação, ela é feita pelas pessoas, o povo. Tá? A nação, ela... o que é que caracteriza uma nação? Idioma, né? A língua, a cultura, tá? A história. Por que a história é importante? Para você, por exemplo, mobilizar o povo em uma, digamos assim, você mobilizar o povo para você sensibilizar o povo, de repente, para uma manifestação. E aí o cara vem e traz a questão da história. A história é importante porque a história ela traz uma identificação, a identidade do indivíduo. Então a nação, ela é o povo, não é? Permeado ali pela cultura, pelo idioma, não é? Pelo aquilo que o que a gente tem afinidade, né? Pela história e por aí vai. Agora, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Pode existir Estado sem nação? Não. Não pode existir Estado sem nação. Não existe Estado sem nação. Mas existe nação sem Estado? Sim. Sim. Deixa eu dar um exemplo muito claro. Os curdos, certo? Considerado uma nação sem Estado. Tem uma história muito famosa e muito recente, né, que foi resolvida agora, pós Segunda Guerra Mundial. Povo judeu, a nação de Israel. A nação de Israel, durante 2000 anos, não teve Estado. E quando foi criado o Estado moderno judeu? Em 1948, né? Pós Segunda Guerra Mundial. Então, perceba, professor, mas então eles continuaram sendo nação? Sim, porque eles continuaram mantendo os seus aspectos culturais, aquilo que unia, né, cada um muito vivo, né, que era a própria questão da religiosidade, o idioma, a história, tudo isso. E sonhavam em um dia voltar, né, como nação para a sua antiga Palestina, que hoje, né, é o chamado Estado de Israel. Então, eu quis falar para vocês aqui esse breve conceito, para quando eu estiver falando de Estado, você não entender que eu não estou falando de um Estado no sentido de ser um ente de uma unidade da federação, né? Não estou falando do Estado de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, nada disso. Eu estou falando do Estado como um todo, o Estado como um ente de poder, né? Como aquele que impõe o poder e a sua administração sobre as pessoas, a sua vontade sobre as pessoas, tá bom? Então, quando a transição do período pré-histórico, né? E ali já no Neolítico, quando no Neolítico nós observamos o surgimento da agricultura, tá? E aí vem uma revolução na vida do homem. Eu sempre gosto de dizer assim, nós somos frutos, né, da Revolução Neolítica. O que foi a Revolução Neolítica? O domínio da agricultura, quando o homem passou a dominar a agricultura. E é interessante que veio aí a domesticação de animais, né? Ou seja, o homem passou a produzir seu alimento. E sabe qual foi a primeira coisa que aconteceu quando o homem começa a dominar a agricultura? A primeira coisa que acontece, meus queridos, meus lindos que estão aí, a primeira coisa que acontece é o processo de sedentarização. E o que é o processo de sedentarização? Não confunda com ser sedentário, tá? Ser sedentário é outra coisa. Ser sedentário é não fazer atividade física. Estou falando sedentarização. É o processo de fixação. O homem, no Paleolítico, ele era o quê? Ele era nômade. Por quê? Porque ele não produzia seu alimento, meu querido. Ele tinha que ir atrás, da caça, ele tinha que ir atrás da comida, né? De coletar frutos e raízes. Então ele ia atrás do alimento, então ele não podia ficar num canto, ele morria de fome.
Então, quando ele desenvolve o processo de agricultura, ele passa o quê? A produzir o alimento no quintal da sua casa. Eu preciso mais sair para canto nenhum? Não. Eu começo a... claro, que eles não abandonam isso aí concomitantemente com a caça, né, e etc. Então, a partir desse momento da sedentarização, surgirão o quê? As primeiras cidades, as primeiras aldeias, as primeiras cidades e as primeiras civilizações. E com as primeiras civilizações, surgirão os primeiros modelos de Estado. E qual foi o primeiro modelo de Estado? O primeiro modelo de Estado foi esse aqui, ó. O Estado... Opa! Eu passei... Isso! O primeiro modelo de Estado foi o Estado teocrático. Foi uma teocracia. Professor, e o que é essa teocracia? Vamos lá. Vamos traduzir isso aqui. Que palavra é essa? Estado teocrático? Sim. A palavra teocrático, ou teocracia, vem da junção de duas palavras. Theos, duas palavras gregas, tá? Theos, Deus. Daí é que vem teologia, né? O estudo de Deus e tal. E cracia, governo. Então está dizendo o quê? Que nesse modelo político, o governante, ele é considerado um representante de Deus, dos deuses, ou considerado o próprio Deus, como é o caso da onde? Do Egito, o faraó. O faraó era considerado o próprio Deus, o Deus vivo, o Horus, o representante do Deus Horus na terra. Então, os camponeses, as pessoas serviam o faraó, olha que coisa interessante. Os camponeses serviam ao faraó, né, sob o regime de servidão coletiva, entendendo que estava servindo ao próprio Deus. Então, o primeiro modelo de Estado é um Estado teocrático que está junto, de mãos dadas com a religião. Por isso que nessas camadas sociais, os sacerdotes tinham muitos privilégios. Ok? Então, olha só, um exemplo, né? Vou colocar aqui exemplo, né? Egito e Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, o líder, o Patese, que chamavam de Patese, ou o próprio imperador, ele era representante dos deuses e não era considerado o próprio Deus. No Egito, sim. Ah, então, o primeiro modelo de Estado, Estado teocrático. Lembre-se disso. Teocracia é o tipo de governo que política e religião estão juntas, de mãos dadas. Tá? Normalmente, o governante é considerado como representante dos deuses, como já foi falado. Bom, outro ponto interessante é para você entender como é que fica as pessoas nessa sociedade. Em primeiro lugar, você não é cidadão, tá? Geralmente nessas monarquias ou nesses governos teocráticos, você é súdito. Cidadão obedece à lei, súdito obedece ao rei, né? A ideia do que é público e privado não existe. Porque tudo é do faraó, por exemplo, no Egito. Tudo é do faraó. Desde os seus bens pessoais, a toda a terra, as pessoas, tudo é dele. Não, Deus, então não tem limites, né? Então, nessa sociedade, o Estado impõe sobre os trabalhadores uma excessiva exploração através do chamado sistema de servidão coletiva. Ou seja, os trabalhadores, vou pegar o exemplo do Egito, eles trabalhavam um período na agricultura, né, para pagar impostos. Servidão coletiva era o trabalho obrigatório, compulsório, para pagar imposto. Como é que eu pago imposto nessa sociedade? Eu pago imposto com o meu trabalho, né? Dando trabalho para o Estado. O Estado fica com o excedente, né, de produção, fica com toda a produção, distribui para as pessoas e fica com o excedente, gerando a riqueza do Estado. Por que o Egito, o Estado egípcio era um Estado riquíssimo? Quando quando os arqueólogos descobriram as tumbas, o famoso Tutancâmon, né, descobriram, por exemplo, muitas peças em ouro, né, muita riqueza, as pirâmides, né, que até hoje, cadê? Eu acho que eu botei um aqui, tá aqui, as pirâmides, que coisa linda, né, professor, isso aqui, aí tem gente que diz que foi extraterrestre, coisa nenhuma, meu filho, foi gente como eu e você, sendo explorado excessivamente. A maior pirâmide, a pirâmide de Kéops, que é essa do meio aqui, que são as três das grandes pirâmides, Kéops, Keops e Miquerinos, a maior das pirâmides, teve simplesmente 30 anos para ser construída,
mais de 40 mil trabalhadores. E você acha que os caras carregavam essas pedras na cabeça? A pedra mais leve que tem, ela pesa 1,5 toneladas. Exploração através do sistema de servidão coletiva. Isso gerava riqueza para o Estado. Né? Isso gerava riqueza para o Estado. Então, primeiro modelo de Estado, Estado teocrático. Mas vai ser sempre isso? Professor, é só esse modelo? Não. Claro que ao longo da evolução das sociedades, outros modelos surgirão. E um deles, né? E aí vamos para a Grécia. Eita, vamos para a Grécia. Uhul! O berço da democracia. Vamos para a Grécia. E quando a gente chega na Grécia Antiga, eu gosto muito de falar de uma cidade chamada Atenas, mas Atenas já não nasceu democrática. Na verdade, na Grécia evoluiu-se. Né? Ocorreram vários sistemas, né? Ou seja, eles passaram por vários sistemas até chegar à democracia. Por exemplo, os gregos, a gente teve monarquia nos gregos? Sim. O que é monarquia, professor? Outro sistema político. Só que, olha só o conceito de monarquia. Não é? Sistema de governo em que o líder supremo é um monarca, é o rei, é aquele cara que usa a coroa, o monarca, isso é monarquia, né? Um só governa, mono, né? E aí, nesse sistema, e como é que é escolhido o rei, professor? A gente vai para a rua, vai para as urnas e vota, eu vou escolher meu rei. Não. Nesse sistema, o governante, ele tem o mandato dele até morrer, o mandato é vitalício, e nesse sistema passa de pai para filho. Então você imagina eu, rei, né? Eu sou o faraó, né? Euclides, faraó da 3ª dinastia egípcia. Para que vai a coroa? Para o meu filho. Então, isso é o sistema monárquico. O sistema monárquico é hereditário e o mandato é vitalício. Beleza? E quando a evolução é importante lembrar que na Grécia, a Grécia não era unificada como, por exemplo, o primeiro estado unificado da história foi o estado egípcio. A Grécia era formada por diversas cidades, chamadas de cidades-estados. Tá? O que é uma cidade-estado, professor? É um pequeno país, é uma cidade como se fosse um país, que tem suas próprias leis, seus próprios governantes, certo? Sua própria economia. Então, a cidade-estado, inclusive alguns eram inimigas entre si. As duas principais cidades-estados eram Esparta e Atenas, que tinham modelos políticos bem diferentes. Tá? Eu gosto de lembrar também que em Atenas, o espaço ele era bem dividido. Atenas, não só Atenas, a maioria das cidades gregas, elas tinham seus espaços divididos em suas funções. Basicamente, a cidade-estado era dividida em duas partes. Não esqueça isso, já foi questão do Enem. A cidade-estado era dividida em Acrópole e Ágora. O que é Acrópole? A Acrópole é a parte alta da cidade, que tinha a função religiosa. Né? Já ouviram falar na Acrópole ateniense, né? Aquela imagem belíssima do Partenon, que onde se construíam os templos. Então eu estava na Grécia naquele momento, queria fazer uma oferenda aos deuses. Eu tinha que ir para a parte mais alta. E lá eu estaria na Acrópole, que tinha função religiosa. E a outra parte é chamada de Ágora, que era a parte baixa da cidade, também chamada de praça. Ela tinha dupla função. A função do mercado, do comércio, que ficava na Ágora, e, acima de tudo, a função política. Porque era lá que ficavam os prédios públicos e a praça para discussão política era na Ágora. E aí a gente pode refletir um pouquinho, né? Quais são as nossas ágoras, né, da atualidade? Qual é o espaço para discussão política, para a construção da cidadania no mundo atual? Gente, temos vários, né? Temos a nossa própria rua, temos a escola, temos as redes sociais, né?
o espaço, a nossa ágora agora ela se ampliou, né? Ela não é somente um espaçozinho ali pequeno geograficamente, como era em Atenas, como era em Esparta, ok? Então, outro modelo político é o modelo chamado de oligarquia, tá? Gente, o que é oligarquia? Oligarquia é a forma de governo em que o poder é concentrado, né? O poder fica nas mãos de poucos. Oligarquia significa, ao pé da letra, governo de poucos, ok? Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Se o poder está nas mãos de uma classe social, apenas de uma ou duas, isso é oligarquia. Apenas de alguns poucos partidos, é uma oligarquia. Apenas de algumas famílias, é uma oligarquia. Quer dizer que na oligarquia não tem participação de todo mundo, não, professor? Não, tem não. A oligarquia, ela é o governo de poucos. Qual o exemplo disso? Um exemplo aqui na Grécia, a cidade de Esparta. Né? Quando eu falo de Esparta, eu gosto de falar assim, porque Esparta tem uma característica muito interessante, que era uma cidade militarista, né? Os grandes guerreiros vinham, né, eram formados em Esparta, né? E aí quando você assiste aqueles filmes, né, Esparta, o cara fala Esparta, né, parece que vai dar um soco, né, no outro, né? Mas é para a gente lembrar que a cidade de Esparta era formada por um grupo chamado de espartanos. E os espartanos eram exatamente os guerreiros que eram os únicos que possuíam o direito à cidadania, tá? Por isso que era oligarquia, porque só quem detinha o direito à cidadania era uma classe social. As outras classes, professor, que era periecos, ilotas, não tinha direito à cidadania, tá bom? Estão comigo? Se liga aí, tá? E finalmente ainda não, falta o mais importante, tirania. Eita, a gente fala em tirano, fulano de tal é um tirano, né? Às vezes você chama o indivíduo de tirano, não sabe nem o eu só chamo o cara de tirano, não sabe nem o que é que está falando. Mas tirano é um governo de uma pessoa que normalmente é um governo que usurpou, é um governante usurpador, ou seja, que vai lá e toma o poder. E o tirano, a Grécia também, né, Atenas principalmente, passou por um governo de tirania. E foi nessa transição do governo de tirania que Clístenes vai, né, fazer uma reforma, né, que depois da sequência de vários reformadores, ele faz a reforma e traz a ideia da democracia grega, a democracia ateniense. Então a tirania é o governo de uma pessoa só, um tirano, tá? Alguém que vai lá e impõe as leis, passa por cima de tudo e de todos. É como a gente pode chamar hoje de quê? De ditador, tá certo? E finalmente, agora vai chegar finalmente no governo democrático, a democracia ateniense. Gente, prestem bem atenção. Essa figurinha aí é o Clístenes, tá? Quem foi Clístenes, professor? Clístenes aí no século VI a.C., ele fez uma reforma em Atenas, né? E ele ampliou o direito de cidadania para muita gente, né? Para participar dos assuntos políticos em Atenas. E por conta disso ele é chamado do pai da democracia. E ele está dizendo ali, ó, democracia significa governo do povo. Demos, em grego, povo. Cracia, governo. Certo? E foi criada lá em Atenas, pelo legislador Clístenes. E aí vamos falar um pouquinho sobre essa democracia ateniense. E aí, democracia a gente fala muito, né? Porque até hoje, um dos legados que os gregos nos deixaram foi o legado político, gente. E esse legado foi a democracia. Olha que coisa linda. Eu estou falando de 5 séculos antes de Cristo. Democracia tem 2.500 anos. E provavelmente, se inventarem outro, não sei, talvez inventem. Mas, vamos dizer, não é perfeita, a democracia não é perfeita. Mas até agora, digamos assim, uma das melhores, né, mais justas formas
de política, né, de entendimento entre as pessoas que já se inventaram, já se criaram, né? Não é perfeita, tem seus problemas, claro, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a democracia ateniense? Bora lá? Aí eu pergunto a vocês, a democracia ateniense, meu querido, é igual à nossa hoje? Podemos dizer que a democracia no Brasil, né, a democracia atual, Brasil, Estados Unidos, né, as nações europeias, é a mesma democracia em Atenas? Claro que não, né, gente? Democracia ateniense, ela traz o princípio, que é o princípio de participação, tá? E cidadania. O que é ser cidadão? Professor, o senhor falou tanto de cidadania, o que é ser cidadão? Os primeiros conceitos de cidadão, a palavra cidadania vem a ideia de cidadão, um membro da cidade, né? Da civitas, né? Da polis grega. Daí vem a palavra política. A cidade grega também era chamada de polis. Daí que vem a palavra política. E ser cidadão, no sentido, né, mais profundo da palavra, é aquele que participa ativamente das tomadas de decisões e das soluções dos problemas de sua comunidade. Então, ser cidadão, meu lindo, não é só chegar ali e dizer, votei, daqui a 2 anos de novo vou votar, daqui a 4 anos vou votar, pronto, cumpri meu papel de cidadão. Não. Ser cidadão é participar, ser cidadão é cobrar, ser cidadão é se ligar, né, junto à pessoa que você escolheu. Porque quando você escolhe um representante, você está fazendo, sabe o quê? Você está dando a esse representante uma procuração para ele lhe representar. Através de quê? Através do sufrágio universal, através do voto. Eu vou explicar isso, como é que funcionava isso em Atenas, na Grécia. Tá? Então a democracia ateniense tem as seguintes características, olha só, era uma democracia direta, tá? Era uma democracia excludente e era uma democracia escravista. Peraí, professor, peraí. Democracia e escravismo? Esse negócio não está meio estranho, não? Sim, para a gente hoje, para a época não. Inclusive, pessoal, quando eu falei aqui democracia direta, a escravidão era uma condição sine qua non, ou seja, era uma condição essencial para que a democracia direta funcionasse. O que é uma democracia direta? Democracia direta, gente, é um modelo de democracia criado em Atenas que o cidadão se autorrepresentava. Deixa eu dar um exemplo. Vamos imaginar que eu sou um cidadão ateniense. Então, eu não escolheria um representante. Eu ia para as assembleias, discutir, falar, discutir leis. Eu teria o direito de igualdade a todo cidadão, o direito à fala. Seria mais ou menos o que cumpre o Poder Legislativo. Você não escolhe deputados, por exemplo, para legislar por você, e que vai lá, né, para Brasília ou para a Assembleia Legislativa aqui no Estado, e discutem, né? O trabalho deles é fazer isso. Mas na Grécia quem fazia isso era o cidadão, o próprio cidadão. Numa assembleia chamada de eclésia, que chegou a ter até 6 mil cidadãos. 6 mil pessoas, você imagina a loucura, né? Só que não dá, né? Nós estamos num país com mais de 200 milhões de habitantes, não tem como todos os brasileiros aí, você calcular aí, quem tem o direito, né, já a cidadania em torno de 150 milhões, não dá para 150 milhões ir para Brasília tomar decisões, né? Senão, alguém tem que trabalhar nesse negócio, né? Mesma ideia, né? Então, alguém tem que trabalhar no sentido de outras áreas econômicas, tá, gente? Então, a democracia escravista, ela era uma condição para quê? O escravo era necessário, a pessoa escravizada era necessário, segundo Aristóteles, para liberar o cidadão para a tarefa nobre, que era a tarefa de quê? A tarefa política. Ora, se eu passo o dia todinho, né, se eu passo os dias nas assembleias, alguém tem que trabalhar, meu filho. Quem trabalhava? Quem tocava as coisas? O indivíduo escravizado. Simples assim. Entenderam agora porque é a condição essencial? Então, naquela sociedade, a democracia escravista era uma característica. Hoje não se aceita mais, claro. Na escravidão, na democracia moderna, escravidão e democracia é incompatível, né? São incompatíveis. E excludente.
Por que excludente, gente? Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Como é que a gente alcança o nosso direito de cidadão? Eu sou cidadão brasileiro. O que é que me fez ser cidadão brasileiro? Nasci no Brasil, né? Me registrei, meus pais são brasileiros, vivo aqui e automaticamente eu recebo meus documentos, eu sou legalizado e recebo esse direito a cumprir meus deveres de cidadão. Mas na Grécia não era assim, não. Na hora, não bastava você simplesmente nascer na cidade. Então havia um critério para ser cidadão. Então quem era cidadão? Quem era cidadão? Somente homens, sexo masculino, maiores de 18 anos, nascidos em Atenas e filhos de pais atenienses, pai e mãe ateniense. Meu querido, você tinha que cumprir rigorosamente esses critérios. Qualquer coisa fora disso, você já não era considerado cidadão. Por que a democracia é excludente? Porque excluía do direito da democracia, mulheres, estrangeiros, chamados de metecos, e pessoas escravizadas não tinham direito à cidadania. E aí, uma dica, como eram vistas as mulheres nessa sociedade, principalmente na sociedade de Atenas, era vista, né, de maneira completamente excludente, completamente à parte. As mulheres não tinham prestígio social. Tem uma música Chico Buarque muito bonita, né? Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, chamada de Mulheres de Atenas, que fala, né, que vai construindo como era a situação das mulheres em Atenas. As mulheres em Atenas não tinham direito a absolutamente nada, elas não eram consideradas cidadãs. Elas eram desprestigiadas socialmente. Tá? E alguns poetas, alguns filósofos na época diziam que a mulher servia apenas para gerar filhos para Atenas. Somente era essa função. Inclusive em lugares públicos, né, muitos lugares públicos, as mulheres não podiam ir sozinhas. Elas teriam que estar acompanhadas de algum homem. Ou o marido, ou um filho, um homem, etc. Tá? Ela se recolhia ao seu gineceu. Gineceu, para quem está estudando biologia a fundo, é o órgão, né, feminino da planta, referente a isso. Gineceu era o lugar, era a salinha que a mulher ficava fazendo suas atividades domésticas e etc. Ok? Então, eis as características da democracia ateniense. Ok? Espero que vocês tenham compreendido, né, o que é cidadania, o que é democracia. Hoje, essa democracia é excludente? De certa maneira, não. Tá? A gente não exclui mulheres, né? Afinal de contas, ela pode ser uma democracia que não cumpre o seu papel de fato que deveria cumprir, mas não é excludente mais. Tá certo? Então, vamos... eu ia me esquecendo um ponto importante. Para proteger a democracia, Clístenes criou um dispositivo jurídico chamado de ostracismo. Que era o quê? Que era qualquer pessoa que cometesse um crime político, ele teria os seus direitos cassados por até 10 anos. E seria exilado, exílio. Na época do regime, né, do governo civil militar no Brasil, quando os intelectuais, artistas, políticos que se colocavam contra o regime tinham que sair do Brasil, eram exilados, normalmente os jornais utilizavam esse termo, ostracismo, que era exatamente a perda de direitos e o exílio da pessoa, por até 10 anos, tá? Por até 10 anos, ok? Vamos ver o que é que o Enem, algumas questões do Enem, como é que o Enem aborda esse assunto, que é importante, tá? Olha aqui, uma questão muito interessante do Enem aqui, tá? Vou ler para vocês aqui. Nos primeiros meses de 430 a.C., Péricles proferiu um discurso em homenagem aos mortos da Guerra do Peloponeso. Nesse discurso ele afirmou, abre aspas, temos um regime que nada tem a invejar das leis estrangeiras. Sem matéria de divergências particulares,
a igualdade de todos diante da lei é assegurada, cada um em virtude das honras devidas à posição ocupada. É julgado naquilo que pode ocasionar sua distinção. No que se refere à vida pública, as origens sociais contam menos que o mérito, sem que a pobreza dificulte alguém servir a cidade por causa da humildade de sua posição. Desse fragmento do discurso de Péricles, pode-se inferir, e aí vamos para as alternativas, a existência de um critério censitário. Ou por que o critério censitário? Critério pela renda, tá? Você ser cidadão de acordo com a renda, com o seu poder econômico. A existência de um critério censitário como elemento definidor dos cidadãos atenienses, aos quais cabia com exclusividade aprovar as leis e decidir as questões relativas à paz e à guerra. B, a existência de um código de leis extremamente severas, o que mantinha em Atenas os privilégios da aristocracia. C, a presença de uma estrutura social flexível da democracia em Atenas, que permitia aos escravos deixarem essa condição e se tornarem cidadãos. D, a singularidade da estrutura da vida democrática ateniense, que se caracterizava pela primazia do espaço público e pelo zelo à igualdade entre os cidadãos. E a existência do Código Draconiano, que garantia plena igualdade para os cidadãos atenienses. Eis a alternativa, tá? Letra D de dado, a singularidade da estrutura da vida democrática ateniense, que se caracteriza pela primazia do espaço público e pelo zelo da igualdade entre os cidadãos. Professor, só acabou de dizer que em Atenas tinha escravo, Não, estou falando igualdade entre os cidadãos, aqueles que tinham direito à cidadania, tá? Que é a que a gente chama de isonomia, né? Todos são iguais perante a lei. Outra questão. Segundo Aristóteles, abre aspas, na cidade com o melhor conjunto de normas e naquela dotada de homens absolutamente justos, o cidadão não deve viver uma vida de trabalho trivial ou de negócio. Esses tipos de vida são desprezíveis e incompatíveis com as qualidades morais. Tampouco devem ser agricultores os aspirantes à cidadania, pois o lazer é indispensável ao desenvolvimento das qualidades morais e à prática das atividades políticas. Fecha aspas. O trecho retirado da obra Política de Aristóteles permite compreender que a cidadania possui uma dimensão histórica que deve ser criticada, pois é condenável que os políticos de qualquer época fiquem entregues à ociosidade, enquanto o resto dos cidadãos tem de trabalhar. B. Era entendida como uma dignidade própria dos grupos sociais superiores, fruto de uma concepção política profundamente hierarquizada. C. Estava vinculada na Grécia Antiga a uma percepção política democrática, que levava todos os habitantes da polis a participarem da vida cívica. D. Tinha profundas conexões com a justiça, razão pela qual o tempo livre dos cidadãos deveria ser dedicado às atividades vinculadas aos tribunais. Vivida pelos atenienses, era de fato irrestrita, não só aqueles que se dedicavam à política e que tinham tempo para resolver os problemas da cidade, tinham direitos. Letra B, pessoal, era entendida como uma dignidade própria dos grupos sociais superiores, fruto de uma concepção política profundamente hierarquizada da sociedade. Vocês viram, não é nem um bicho de sete cabeças, as questões, vocês têm que ficarem bem atentos, né? Muitas dessas questões passam por uma interpretação de texto, né? Então fique tranquilo, respire, tá? E as questões elas não vão lhe assustar, ok? Vai ficar fácil. Bom, saímos da antiguidade e para fechar esse momento de aula, eu vou falar dessa evolução do Estado que chega até o Estado da Idade Moderna. Estado da Idade Moderna, gente, Idade Moderna, quando a gente fala, é um período cronologicamente que se inicia em 1453 até 1789, tá? E a Idade Moderna é onde surgiram os Estados modernos, os famosos Estados modernos. O Estado moderno é marcado principalmente pelo absolutismo, tá? E aí, olha só, o que é o sistema absolutista? O que é o absolutismo? O absolutismo, gente, está aqui no slide aqui, né? Você está vendo aqui uma definição, né? Sistema de governo que predominou na Europa durante a Idade Moderna, em que o rei concentrava todos os poderes em suas mãos. Opa, eu sou o rei, então eu concentro em minhas mãos todos os poderes.
Eu sou o cara, eu mando. Então, só para você ter uma ideia, que poderes eram esses? Poderes executivo, né, que executa as leis, legislativo e judiciário. Então vamos lá, para a gente fechar aqui. Dica: sistema absolutista, sistema em que o poder encontra-se, é concentrado nas mãos de uma única pessoa, o rei. Tá? E mais, como é justificado esse sistema? Surgem teóricos, ou correntes, ou linhas, né, como Jean Baudin e Jacques Bossuet, que eles justificavam pelo direito divino. Jacques Bossuet tem a sua principal obra, a obra chamada Política segundo as Sagradas Escrituras. Ele pega textos bíblicos e justifica que o rei, ele está ali no trono porque Deus quer, porque é da vontade de Deus. Ele é um representante de Deus. Se você combater o rei, você vai estar combatendo o próprio Deus. Tá? Outras correntes mais interessantes também o outro pensador chamado Thomas Hobbes, que também é chamado de pensador contratualista. Thomas Hobbes escreveu uma obra famosíssima chamada Leviatã, que ele dizia que a sociedade, ela vive em estado de natureza, ela vive em estado de caos, estado de guerra. Tá? E somente um estado absolutista, um rei forte, duro, né, para impor as leis, é que mantinha esse estado, que conseguiria tirar a sociedade desse estado de caos. Então as pessoas abriam mão de sua liberdade em troca de quê? De segurança. Por isso que o rei deveria ter todos os poderes. E aí é interessante que algumas, né, ele não disse isso, mas a interpretação do que Hobbes falou, né? Lupus est homo homini lupus, ou seja, o homem é um lobo de si próprio, o homem é o lobo do próprio homem. Então esse homem precisa ser contido. E quem vai conter? O rei, o Estado absolutista forte. Tá? O Estado absolutista serve para livrar a sociedade desse caos, ou seja, um homem dele mesmo. Outro pensador, né, chamado Nicolau Maquiavel, com a obra O Príncipe, está aí, né, no livro maravilhoso. Né? Maquiavel é considerado, ele está na transição do Renascimento também para o absolutismo, né? Também é visto como um renascentista, né? Porque ele estava na Itália renascentista, é considerado o pai da ciência política. Tá? E Maquiavel escreve uma obra interessante chamada O Príncipe, e tiraram dele a ideia de que os fins justificam os meios. Por que disseram isso? Porque ele dizia que a razão do Estado está acima de qualquer coisa. Tá? Para ele, para Maquiavel, política é diferente de moral e ética. Você quer ser um político, você quer ser um governante, esqueça moral e ética. E ele batia de frente na época, era muito perigoso ver isso, porque ele batia com uma moral cristã. Tinha uma frase dele que é muito famosa, que ele diz assim, o rei não pode ser o tempo todo ruim, mal, mas também não pode ser o tempo todo bom. Ele tem que ver o momento de ser mal, de agir com maldade e de agir com bondade. Ele diz assim, é melhor ter aparência do que ser. Olha só, é melhor ter aparência de você, né, um rei bondoso, do que ser bondoso. Aí o pessoal diz, isso é maquiavélico. Mas Maquiavel, na verdade, ele ensina que política é um jogo. Maquiavel ensina isso. Tá? Então Maquiavel, ele traz, um dos teóricos do Estado absolutista. E aí, como é que isso pode chegar no Enem para vocês? Tá? Dessa forma, tem uma questão aqui. Nicolau Maquiavel, em 1513, na Itália renascentista, escreveu: um príncipe não pode observar todas as coisas a que são obrigados os homens considerados bons, sendo frequentemente forçado para manter o governo a agir contra a caridade, a fé, a humanidade e a religião. O príncipe não precisa possuir todas as qualidades, ser piedoso, fiel, humano, íntegro e religioso, bastando que aparentemente possuí-las. Um príncipe, se possível, não deve se afastar do bem, mas deve saber entrar para o mal, se a isso estiver obrigado. Indique qual das alternativas está claramente expressa no texto. A. Os homens considerados bons são os únicos aptos a governar. B. O príncipe deve observar os preceitos da moral cristã medieval. C. A fidelidade
humanidade, integridade e religiosidade são qualidades indispensáveis ao governante. O príncipe deve sempre fazer o mal para manter o governo, e a aparência de ter qualidades é mais útil ao governante do que possuí-las. Então, está bem claro, está bem óbvio, ok? Bom, pessoal, eu gostaria aqui, em primeiro lugar, de agradecer você que está aí, tá? Pela sua audiência, pela sua atenção. Mas também eu queria desejar para você, estude, tá? Temos tempo, as aulas estão aí, vejam essas aulas, anotem, tá? Pois estamos aqui com esse propósito, certo? Através dessas aulas, né? Através da Secretaria de Educação e Cultura do Rio Grande do Norte, nós estamos aqui exatamente nesse momento, né? Tão delicado, né? Desse momento que o mundo está vivendo, né? Porque essa pandemia atingiu a todos, mas vai passar, e o Enem está aí às portas. Então eu desejo a vocês, né, bons estudos, né, e até a próxima aula. Valeu, galera, um abraço do professor Euclides e espero que vocês tenham gostado da aula. Tchau! Juntos no Enem. Governo do Estado do Rio Grande do Norte.